Então, olá pessoal, estamos de volta aí, né? Agora nós entramos na unidade 5 de matemática financeira, né? Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre, dentro de capitalização composta, né? Mais especificamente sobre desconto composto e um pouquinho também nós vamos consolidar então um pouco aquele aprendizado que a gente começou na unidade 1, quando nós tratamos de taxas de juros, tá? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui agora, ou seja, lá naquela unidade vocês trabalharam, bom, o que é a matemática financeira, né? A gente trabalha com poucas variáveis na verdade, né? Uma das principais é a taxa de juros, né? Então agora a gente consolida um pouco, depois que vocês já aprenderam, já trabalhamos com 4 unidades, entramos na 5ª unidade, então a gente consolidar um pouquinho mais, agora em compreender um pouquinho mais o que a gente está fazendo então no exercício com taxas de juros que recebem nominações diferentes, tá bem? Então nós começamos o nosso trabalho de hoje, nessa aula, falando um pouco sobre o desconto composto, né? Então a gente viu juros compostos, né? E capitalização, agora a gente vai ver a descapitalização, como a gente viu lá em juros simples, tá certo? Só que agora é desconto composto. Mesma coisa, nós temos o comercial, que é o por fora, e o racional por dentro. O racional por dentro é o que a gente vê no mercado. Tá? O comercial por fora fica mais para fins didáticos, para a gente aprender um pouquinho, então, como funciona, como raciocina, então, né, a disciplina de matemática financeira. Tá? Então, começamos, então, com o desconto comercial. Eu trouxe um slide, né, que vocês estão vendo aí agora. Ele vai dizer o que é, né? É um desconto que se obtém pelo cálculo do juro composto sobre o valor nominal ou futuro do compromisso do título. Mesma coisa que a gente viu lá em juros simples. Tá? Que seja saldado em N períodos antes de seu vencimento, ou seja, a gente está antecipando um pagamento ou está querendo receber antecipadamente determinado valor, enfim. Certo? A gente antecipa um valor nominal, um valor futuro para a data de agora. A gente tem como referência o nosso valor futuro. Tá? Eu coloquei as 4 fórmulas que a gente trabalha em desconto composto comercial. Tá? Ali vocês podem ver que o desconto comercial, DC, é igual ao quê? Um valor futuro multiplicado por... Bom, da onde saiu aqueles números ali? Bom, se a gente notar que a gente vem trabalhando já, né, com a nossa fórmula básica lá de matemática financeira, e lá na apostila vocês vão ter uma demonstração de como a gente chegou nessa fórmula aqui, tá? Praticamente a gente está o quê? Revendo um pouco de tudo aquilo que a gente viu e agregando um pouco mais de conhecimento àquilo que nós temos visto até agora. Tá? Então nós temos aí essas fórmulas, que são as fórmulas básicas. Então em desconto composto comercial nós utilizamos ali o D pequenininho para indicar a taxa de juros, né, que é uma nomenclatura. Tá? Se quiserem usar o Izinho aquele, né, que a gente chama também, não tem problema nenhum. Aqui para fins didáticos, para a gente ver que a gente está trabalhando com desconto composto comercial então. Tá bem? E segue valendo que o desconto é igual ao valor futuro menos o valor presente. Esse é o meu desconto, não taxa de desconto, desconto. Certo? Um montante, por exemplo, um valor. Tá certo? Então eu trago ali um exemplo. São bem simples esses exercícios, pelo menos eu acredito que vocês vão concordar comigo. Tá? Então um título de valor nominal igual a R$10.000 é resgatado 2 meses antes de seu vencimento. Segundo o critério de desconto comercial composto. Pronto, ele já está dizendo por onde nós temos que partir para resolver o exercício, tá certo? Sabendo que a taxa de juro composto é de 10% ao mês, tá certo? Então ele foi resgatado 2 meses antes, a taxa de juro composto é de 10% ao mês e está perguntando qual o valor do desconto. Então, eu lanço ali os meus dados do meu problema, né? O meu VF, então, é o valor futuro, né? Que é R$10.000. O VP é o que eu quero calcular, que é o valor dele atual, né, com o desconto. E também por que eu preciso do VP? Porque eu preciso calcular o quê? O DC. DC é igual ao valor futuro menos o VP. Certo? Então tem 2 formas de nós resolvermos este exercício aqui. Uma delas é a que eu apresentei ali num quadrinho azul para vocês agora, tá aí, ó. Como é que eu calculo então o meu valor presente? Porque a partir dele então eu acho o meu DC, que é o que eu quero, tá certo? Então vamos lá. Valor presente, coloco a fórmula ali do desconto composto comercial que eu estou trabalhando, que é o valor futuro vezes 1 menos a taxa de juros, que é o D, né, elevado na N, que é o meu período, que são 2 períodos, né, 2 meses, então, que eu estou antecipando o pagamento aí desse título, tá certo? Então eu lanço isso aí na fórmula e acho que o meu valor presente é 8.100. Aí basta depois diminuir. Eu tenho um valor lá de 10.000, valor de face do título, eu retiro então 8.100, que é o valor que eu vou pagar hoje, né, e eu vou ter um desconto aí de R$1.900. Tá certo? Então, este aí é um raciocínio, né,
que eu tenho que fazer através de 2 cálculos para eu chegar então no resultado que o que foi me perguntado, que é o desconto, o valor do desconto. Ou, né, pode-se utilizar aquela fórmula direta que tinha no slide anterior ali. Meu DC é igual, insiro ali na fórmula e vou chegar de uma só vez ao mesmo valor que é 1.900. Peço para vocês fazerem, então, para testarem aquilo que eu estou comentando aqui. Tá bem? Então, não muito diferente disso, nós vamos ter então o desconto mais utilizado, que é o desconto composto racional ou por dentro. Tá? É o desconto que se obtém pelo cálculo do juro composto sobre o valor presente do compromisso. Tá certo? Igual lá no juro simples. Tá? Então o desconto comercial é por fora e o racional é o por dentro. Então essas aí são as fórmulas que nós temos para cálculo, né, de valor presente ou do desconto racional. Tá ok? Sendo que a fórmula básica que nós vemos trabalhando dentro de juros compostos, né, que é VF é igual a VP, que multiplica 1 mais I na N, é a mesma fórmula agora que nós vamos ter para fins de saída, né, para começar então a desmembrar a nossa fórmula, criando outras fórmulas a fim de calcular alguma das incógnitas que nos é colocada no problema. Tá certo? Vamos lá. Então um exemplinho aí de como fazer, qual é o desconto racional composto de um título cujo valor nominal é 10 mil, sempre valores fáceis, né? 10 mil, tudo redondinho. Se o prazo para o vencimento é de 5 meses e a taxa de desconto é de 3,5% ao mês. Está direto também, né? O prazo está dado em meses, a taxa ali de juros de desconto, no caso, também está colocada em meses e basta a gente inserir a nossa fórmula de desconto racional ali num quadrinho azul e vocês vão ver que eu só postei ali naquela fórmula, né, os valores que a gente tem para valor futuro, para o N, que é o meu prazo, para o Izinho, que é a minha taxa de desconto, né, que é a taxa de juros. Eu vou achar ali diretamente ali com o cálculo, né, na nossa calculadora, 1.580 com 30, que é o valor do desconto por dentro racional, certo? Desse título de 10 mil que foi antecipado ali, tá? É bem isso simples assim que a gente tem para essa matéria. Eu proponho que depois vocês então façam os exercícios, tá? Acredito que vocês já venham aí num plus, né? Agregando conhecimento e depois de terem resolvido os exercícios da unidade 4, esse aqui de desconto então da unidade 5 é só agregar uma fórmula dentro do formulário e aplicar ali e chegar aí nesse valor aí, tá bem? Então o que a gente precisa dar continuidade então é em relação às taxas. As taxas, tá certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje mais com taxa efetiva, que vocês entendam isso efetivamente, né? Taxa efetiva, taxa equivalente e taxa nominal, tá? Essas três. Tá? Deixamos a proporcional de lado, apesar que ela pode aparecer aqui em algum cálculo, mas é aquela taxa então que a gente só trabalha com juros simples, tá? Mas por convenção também a gente pode utilizar em algum exercício agora, tá? Qual é a taxa proporcional, né? Se eu tenho lá 12% ao ano capitalizado mensalmente, eu tenho que achar o valor mensal. Como é que eu vou fazer isso? 12% ao ano. Quantos meses tem o ano? 12. O 12% dividido por 12 para eu achar a taxa mensal ali, então a proporcional. Tá certo? Vamos adiante então. O que é uma taxa efetiva? Conceito que vocês já viram, que a gente já trabalhou. Coloquei ali de novo. É a taxa de juros em que a unidade de referência de seu tempo coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Por exemplo, 10% ao mês capitalizados mensalmente, ou seja, né, já está na mesma unidade, a mesma referência ali, certo? Então é uma taxa efetiva. E a equivalente? Lembram lá que a gente trabalha só em juros compostos? O que é uma taxa equivalente? Tá? São taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes, que ao serem aplicadas a um mesmo capital durante um mesmo prazo total, né? Dentro daquele prazo são vários períodos, tá? Durante o mesmo prazo de tempo, produzem um mesmo montante acumulado no final daquele prazo no regime de juros compostos. Eu estou querendo dizer aqui que, por exemplo, taxas equivalentes, tá? Somente duas taxas sendo efetivas é que elas vão ser equivalentes. Guardem isso, tá? Somente duas taxas efetivas pode-se chegar à conclusão que elas são equivalentes, tá? E a taxa nominal, né? A taxa nominal é aquela taxa que aparece lá, né? No contrato lá que a gente está assinando, enfim, né? Vamos lá, ó. É a taxa de juros em que a unidade referencial de seu tempo
não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Eu falo que às vezes os contratos não estão lá bem explícito, né? Por isso que às vezes aparece a nominal e a gente acha que aquela ali é a taxa de juros, mas não. A gente tem que ver qual é a taxa efetiva que a gente vai realmente estar pagando ou até mesmo recebendo. Tá? Então toda taxa nominal traz em seu enunciado uma taxa efetiva implícita. Não está explícita, não está ali, mas ela está implícita. Tá? Então é isso que a gente tem que entender o que a gente está trabalhando, o documento que a gente está trabalhando, que é a taxa de juros a ser aplicada em cada período de capitalização. Ou seja, vamos adiante, olha ali, ó, como exemplo, 12% ao ano capitalizado mensalmente. Então a taxa nominal é 12% ao ano, mas a efetiva não é, porque ele vai ser capitalizado mensalmente 12%. Bom, 12% ao ano, quantos meses tem no ano? 12. Aí, a proporcional, estou calculando aqui agora. Bem fácil, não precisa de fórmula para isso não. Alguns livros, alguns autores trabalham com fórmula. Para que fórmula, né? Ó, 12% ao ano divido por quê? Por 12 meses. Cabem 12 meses num ano. Então, eu vou ter que é 1% ao mês. Essa aí é a taxa efetiva que estava implícita. Agora ela está aqui, né? Esta é a taxa efetiva implícita naquele contrato lá que eu estou falando. Deu uma taxa nominal anual, a qual deve ser utilizada no regime de juros compostos. Agora, se eu for colocar 1% a cada mês em juros compostos, eu vou ver que a taxa, essa é a taxa efetiva real, é aquela que eu realmente vou estar talvez pagando ou recebendo, enfim. Tá certo? Então essa é a taxa efetiva que está lá. Tá? Se você for fazer um contrato agora ali de financiamento de um veículo, pode até dizer, olha, a taxa de juros ao ano é 16%, por exemplo, tá? Mas a taxa efetiva, tá? Se é capitalizado mensalmente, porque você vai pagar aquele contrato ali, vai estar mensal. Você não vai pagar 16% ao ano, você vai dividir por 12, aí vai dar 1, alguma coisa, aquele 1, coisa, vezes 1, vezes 1, vezes 1, capitalizando isso aí em juros compostos, você vai ver que você vai ter lá uma taxa talvez aí de 20, 21%, sei lá. Tem que calcular isso aí, tá bem? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui que vocês já viram na unidade 1, vamos lá naquela formulazinha que a gente tinha lá. Então, o terceiro exemplo da aula de hoje. Determinar a taxa anual, né, que é equivalente à taxa de 1% ao mês. Simples exercício. Da unidade 1 temos que a taxa anual, que é a maior, é o meu I. O IK, que eu não tenho, a taxa anual, né, é o que está perguntando, uma incógnita. O meu IK, que é 1% ao mês, que é a minha taxa no prazo menor, né, 0,01 já é a taxa unitária. O K, então, é 12. Por quê? Porque em um ano cabem 12 meses. Então, meu K é igual a 12, lanço naquela fórmula, lembra? 1 mais I é igual a 1 mais IK sobre K. Tá? Lancei na fórmula ali e vou achar que o meu I, ou seja, a taxa anual, é 0,1268, transformando então na centesimal, que a resposta é assim do exercício. 12,68% ao ano é a taxa equivalente à taxa de 1% ao mês, no regime de juros compostos. Entenderam agora? Então, naquele contrato que a gente viu lá no slide anterior, ele dizia que 12% era nominal. Mas quando a gente calcula a capitalização, que quando é mensal, a gente vai ver que realmente assim, o que vai gerar lá no final daquele ano é um juro, enfim, né, de 12,68% ao ano. Então, isso aqui é uma taxa efetiva. É 12,68% ao ano, tá certo? Que ela é então equivalente, tá? Então é equivalente, 1% ao mês é igual a 12, é equivalente a 12,68% ao ano em regime de juros compostos. Tá certo? E o exemplo 4. Exemplo 4. Esse já requer um pouco mais de compreensão do enunciado do exercício que eu já deixei sublinhado aí para vocês. Olha só. Determinar as taxas efetivas anuais. Opa, anuais. Pô, mais de uma taxa anual. Ó, que são equivalentes. Parecido com o exercício anterior. Né? Então, eu quero a equivalentes. Mas a taxa equivalente só é equivalente a partir do momento que ela compara duas taxas efetivas. Lembra disso? Há uma taxa equivalentes a uma taxa nominal de 9% ao ano com os seguintes períodos de capitalização. Esse é um exercício que está lá na apostila. Eu vou fazer aqui a letra A com vocês, que é a mensal. Ok? Ele quer a anual, que são equivalentes à taxa nominal de 9% ao ano. Mas primeiro, e ele quer que a gente calcule isso aí agora, para a letra A, é mensal, com capitalização mensal. Bom, letra A ali embaixo, resolução do problema. Eu tenho que a minha IN, que é a minha taxa nominal, então botei um I e um Nzinho ali para a gente entender, é igual a 9% ao ano. Ótimo.
E aí eu tenho que realizar agora um cálculo, né? O cálculo da capitalização mensal, para achar a efetiva mensal, certo? Então meu IM, o IM ali, o IM é aí taxa mensal, para diferenciar, é igual a 9%. Eu vou dividir por 12, tá? Por convenção, tá lá na apostila, por convenção universal, para a gente chegar ali, né? Eu tenho 9% ao ano, eu vou dividir por 12 para achar qual é a taxa de juros que vai entrar efetivamente, né, majorando o meu capital, tá certo? Então, 9% dividido por 12 é igual a 0,75% ao mês. Essa é a taxa efetiva implícita, aquela que não aparecia lá no contrato. Mas agora eu trouxe ela para, né, ela agora está explícita para mim, 0,75% ao mês, tá certo? Então vamos adiante. Agora sim vamos calcular a taxa anual equivalente a esta taxa que ela era implícita, que eu trouxe ela para fora, 0,75, certo? Então 9% é a nominal. Mas se é a capitalização mensal, eu divido por 12. Aí eu tenho 0,75. Então 0,75 é aquilo que vai o quê? Que vai incidir sobre o meu capital e vai acumulando aquele capital junto com o juro do período anterior. Em juros compostos que eu estou trabalhando, não é isso? Aí sim eu uso de novo aquela formulazinha, né? 1 mais I é igual, abre parênteses, 1 mais IK, fecha parênteses, elevado o quê? Na potência K. Lancei os meus dados do problema agora aqui, né? E vou achar o quê? A minha taxa anual, que é equivalente àquela 9% lá nominal. Tá certo? Que é a capitalização mensal. Então eu vou dizer, bom, o meu capital ali vai ser majorado em 9,3807% ao ano, se a minha capitalização for mensal com 0,75% ao mês. Entenderam? De 9%, que é a nominal, que estava lá no contrato, aumentou 0,3807. Tá certo? Bom, vocês agora vão dar uma olhada lá na unidade 5, na apostila, vão ver como é que estão sendo realizados os cálculos da letra B e da letra C, que são capitalizações então trimestrais e semestrais, já dá uma exercitada, né? Tá certo? Aqui eu vou trazer uma pequena, digamos assim, um comentário, aquele resultado que eu já comentei anteriormente para vocês, mas eu consolidei ele aqui agora nesse slide aí, ó. Tá certo? Referente à letra A, somente a letra A, tá? Então, logo, a taxa de 9,3807% ao ano é equivalente à taxa de 0,75% ao mês. Ok. Tá certo? Beleza. Note que a taxa nominal dada era de 9% o quê? Ao ano. Mas quando a capitalização é mensal e, ao procurar-se a taxa efetiva, que é aquela que realmente incidirá sobre determinado capital, notamos que, na realidade, a taxa efetiva que está sendo usada ao ano é de 9,3807. Ok? Então aqui, para ficar um pouquinho, tentar deixar um pouco mais claro aquilo que nós estamos fazendo. Eu sei que quem está vendo isso aí, às vezes pela primeira, ou até mesmo pela segunda, às vezes, confunde um pouco, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos testar isso, vamos raciocinar em cima disso, aí vamos refletir, vamos estudar um pouco para tentar consolidar isso aí para vocês, tá? Bom, o que eu trago aqui agora no próximo slide, né? Eu trago aí agora esse exercício onde ali está a letra O, a capitalização mensal, né? Gerou lá na última coluna da direita, né, uma taxa efetiva equivalente à taxa de 9% ao ano de 9,3807. Postei o resultado aqui. E já postei o resultado da letra B e da letra C também com capitalizações trimestral e semestral, respectivamente. Certo? Então vamos lá. Então vamos lá para a coluna da direita. A gente vai ver que a capitalização trimestral, letra B, me daria um juro efetivo, né, ao ano de 9,3083 e a captação semestral me daria um juro, uma taxa, né, de 9,2025. O que eu noto aqui então? Qual é a conclusão aqui desse quadrinho aqui, né? Olha, quando a capitalização, existe um período maior de capitalização, ou seja, mensal é maior que trimestral, que é só 4 vezes no ano, e semestral, que é 2 vezes ao ano, eu vou ter o quê? Que a minha taxa efetiva, né, equivalente àquela taxa de 9% ao ano, ela vai o quê? Crescendo à medida que eu tiver períodos de capitalização, que é maior número de capitalização durante aquele prazo total que eu tenho lá. Tá? Se eu pedisse para vocês agora uma capitalização quinzenal, né, provavelmente eu ia ter uma taxa maior que 9,3807, que é a mensal. Entenderam? Essa é a mensagem. Agora vamos lá. Existem alguns exercícios práticos e alguns que vocês têm que refletir, repensar um pouquinho sobre essa matéria, que também ela é teórica também. Também é recorrente aí em concursos, enfim, que pode preparar vocês aí para uma atividade profissional, se assim desejarem, tá? Então era isso que eu tinha por hoje. Resolva as tarefas da unidade, entre em contato com qualquer dúvida. Muito obrigado e até a próxima.